Olá, muito boa tarde. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu converso com você aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Lembre-se que o programa você pode ver pela antena parabólica, pelo Facebook, ou seja, pela internet. E o programa Mercado Futuro, esse que você está vendo agora, ele vai para as principais redes: YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook também. E no YouTube ele fica lá armazenado. Então você pode ver, rever, se não entendeu direito, ver de novo e por aí vai. E como eu brinco sempre aqui, eu estou rumo a 1 milhão. Na verdade, essa história de rumo a 1 milhão é brincadeira, porque eu tenho um site na internet já há alguns anos. E outro dia eu botei lá no Google meu nome, só meu nome, deu que já fui procurado lá por 1.130.000 pessoas. Não estou com esse número tão baixo assim não, tá bom, viu? Bem, a propósito, o assunto do programa hoje é um negócio que eu não sei se vocês conhecem muito bem, está sendo falado, eu já tenho lido bastante nos jornais a respeito. Chama-se, em inglês é IoT, que é a mesma coisa em português, Internet das Coisas, né? IoT em português, Internet das Coisas. Eu tenho uma vaga ideia do que seja, mas para a gente entender o que é essa internet das coisas, eu vou conversar aqui com o Erlon Oliveira. Ele é diretor de Relações Institucionais da ABINC. A ABINC é a Associação Brasileira da Internet das Coisas. Você vê que já tem uma entidade para representar. E ele também é o CEO da Agros Data, que eu não perguntei, mas conversei com o assessor dele, é uma startup focada no setor do agro. Então, hoje nós vamos falar de internet das coisas e para que ela serve para você que está aí no campo. Lembrando que nós estamos em setembro, que é a época do plantio da maior safra brasileira, que é a safra de verão. Mas, Elon, boa tarde, muito obrigado Boa tarde. pela sua presença. Vamos começar tentando entender o que é o internet das coisas, né? O que é Vamos essa lá. internet das Bom, coisas? eu sou um pioneiro de internet do Brasil, né? Ajudei a criar aí essa coisa da internet de escada, rádio, fibra ótica. Eu sempre gosto de começar dizendo isso. Eu via o impacto da internet na vida das pessoas, porque eu ajudei a criar. A internet que a gente usa hoje em dia, aí de rede social, streaming. E a visão que eu tenho da internet das coisas, ou o conhecimento que eu tenho da internet das coisas, me traz uma visão de que ela vai impactar 100 vezes mais a nossa vida daqui para frente, né? Isso Então, não é pouco, viu? isso não é pouco, ela já está impactando, em vários setores ela já está impactando, mas realmente vai ser uma mudança muito grande, porque até para, né, começar bem lá do início do que é a internet das coisas, ela não é nova, o que acaba acontecendo é que a tecnologia vai evoluindo, mas conceituando a internet das coisas de uma maneira muito simples, é a capacidade que a gente tem de extrair um dado que está dentro de um sensor ou dentro de uma máquina. Basicamente, dentro da máquina tem um sensor. E esse sensor, ele geralmente extrai um valor, né? Se for uma temperatura, uma vibração, uma umidade, porta aberta, porta fechada. Quer dizer, você tem uma série de informações de tudo que está à nossa volta, essa cadeira está sentada ou não, a porta ali está fechada, que essas informações, elas, de certa maneira, não nos interessavam naquele ponto, ou, o mais importante, era muito caro trazer essa informação para dentro de um sistema organizado. O que acaba acontecendo é que a tecnologia foi evoluindo e acabou que foi se tornando muito barato você equipar, por exemplo, uma geladeira, um carro, o seu cortador de grama, a sua piscina, com esses sensores. Às vezes já existiam esses sensores, mas não havia capacidade de trazer esse dado para dentro de um servidor, a gente chama de cloud, né, de uma nuvem estruturada. Então, o que avançou em paralelo foi justamente a capacidade dos sensores serem mais baratos, estarem presentes, às vezes por uma indicação ali local mesmo, e as placas de comunicação que a gente chama, que é essa coisa do celular mesmo, do dia a dia, o Bluetooth, todo mundo conhece, né? O próprio Bluetooth evoluiu muito, a gente tinha um Bluetooth que antes, se você lembra, no começo você não podia deixar ligado o Bluetooth, né? Gastava bateria, aquela coisa toda. Hoje já todos os celulares novos têm o BLE, que é o Bluetooth Low Energy, que não gasta mais energia. Então você pode deixar ele se comunicando. Então essa evolução da capacidade da gente de comunicar esse dado, trazer ele para servidores,
E, obviamente, que você tenha o interesse e a capacidade de processar toda essa quantidade monstruosa de dados. Né? Uma coisa interessante, né, para dizer para o pessoal é que a evolução da tecnologia no dia a dia das pessoas, ela vai sair um pouco dessa coisa da mídia social, do streaming, e efetivamente vai começar a impactar, por isso que eu digo que vai impactar 100 vezes mais, né? Ela vai começar a entregar efetivamente coisas tangíveis para a gente, né? Acho que um exemplo muito claro é o exemplo do Waze, né? Ou dessas ferramentas de tráfego. Ela é uma ferramenta que coleta dados de milhões de carros e ela te entrega uma informação muito útil, que horas eu vou chegar, que horas eu tenho que sair. Então, efetivamente, a capacidade da gente trazer esses dados de milhões de coisas, a capacidade de processar esses dados e transformar em informação é a grande mudança que a internet das coisas vai trazer para a gente. Tá? Você citou o caso do Waze, por exemplo, o Waze, né? Sim, sim. O Waze, o Uber, por exemplo, aquilo que a gente recebe é feito por inteligência artificial já, não? Já é feito por inteligência artificial, por algoritmos, né, que a gente chama, que são fórmulas matemáticas. Então, a gente fechou a primeira parte, eu acho, da internet das coisas, que é a parte física, né? Então, a gente traz o dado, a gente processa esse dado, mas para processar o dado, a gente precisa efetivamente de fórmulas matemáticas, que a gente chama de algoritmos, né? E eu gosto de dar um exemplo também, que às vezes as pessoas ficam uma coisa tão intangível que é difícil de entender. A linguagem mais usada para se processar dados hoje, que a gente chama de analytics, né, é o Python, que a gente chama. O Python é o Excel. Na verdade, o Excel, aquelas célulazinhas lá, as tabelinhas, aquela coisa toda, aquilo é só um front-end, que a gente chama, é só uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, mas aquilo é uma linguagem de programação, chama-se Python. Né? Então, a maior parte das informações, eu vou dar um exemplo também de internet das coisas, muito interessante, que é o dos caminhões refrigerados. Então, a gente tem lá um caminhão refrigerado transportando alimentos, e em determinado momento subiu a temperatura lá do baú. Né? Então isso é enviado para uma central que diz, olha, a temperatura subiu. Né? Então qual é a ação que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que aumentar o RPM para baixar. Esse processamento, como não são muitos dados, onde eu estou, o baú, que temperatura, qual que é para ficar, isso é feito por uma linguagem chamada Python, que é literalmente uma forma matemática simples. Obviamente que aí a gente vai caminhando na internet das coisas, no processamento de dados, a gente tem redes neurais artificiais, aí vai longe, mas basicamente o algoritmo, que é o que processa essa grande quantidade de dados, ele é uma fórmula matemática, e aí a gente entra essa coisa de curva, tendência, mas eu sempre gosto de dizer isso, é muito difícil você ir contra o algoritmo, quando ele processa uma grande massa de dados. A tendência que a informação que ele gera seja a correta é muito próximo de 99%. Até sempre digo assim, essa coisa de... As pessoas falam, não acredito, essa coisa toda, é igual física. Eu falo, tá vendo aquela porta ali? Você até pode achar que ela não está ali, mas se você correr contra ela, você vai esbarrar. Né? Então, isso é a mesma coisa em relação à matemática para os algoritmos. Né? Quando você processa essa grande quantidade de dados, é muito difícil a tendência da informação que ele te deu tá incorreta. Eu brinco com as coisas. Eu lembro de duas coisas aqui, só para você se distrair um pouco. A primeira que é o que você está dizendo, eu tinha um exemplo que eu dizia assim, quando surgiu o Uber aqui em São Paulo, eu dizia, o taxista brigar com o Uber é que nem o correio brigar porque você não manda mais carta, manda e-mail, agora manda WhatsApp, né? E ele está falando de rede neural, que já a coisa pode complicar muito mais, a gente não vai complicar, até porque eu não sou especialista no assunto. Mas eu tenho certeza que o Elon Oliveira aqui, diretor de Relações Institucionais da BIM, se lembra que nós tivemos, não sei se era no mundo todo, no Brasil, a gente viveu um período de internet de escada. É uma história muito antiga, mas é que hoje vai muito rápido. Elon, nós vamos um intervalinho rapidíssimo, a gente já volta, tá bom? Ok, estou de volta, eu converso com o Elon Oliveira, ele é diretor de Relações Institucionais da BINC. A BINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Essas coisas nós vamos ter que falar muito para a gente aprender o que é. E ele é CEO da Agrus Data. Antes do programa ele estava me mostrando um negócio aqui, não sei se dá para mostrar para vocês, mas muito incrível.
Bem, dito isto, quer dizer, você tem um monte de sensor que coleta um monte de dado e que te dá alguma coisa em troca, alguma coisa boa, né? Porque tinha um professor do MIT lá nos tempos antigos, sobre computador, você está dizendo da internet aí, ele dizia que computador nada mais era. Se você cheat in, cheat off, né? Se você põe porcaria, ele te devolve porcaria. Exatamente. Ele ainda não tem essa... Se bem que eu já tenho lido artigos de gente discutindo se a gente deve dar consciência para robô. Mas não vou entrar nesse aspecto que é muito complicado. Para o mundo, de uma maneira geral, pode ser para o agro, ou pode ser para mim, que sou jornalista, ou não sei o que você é, deve ser engenheiro, alguma coisa assim. Como é que eu vou usar isso? Na verdade, dentro desses exemplos hoje que a gente até falou no outro bloco, a gente já está usando, né? O próprio exemplo Mas sem saber quase, né? Sem saber. As próprias... E eu vou dar um exemplo da indústria automobilística, que é muito claro. A indústria automobilística já entendeu há 5 anos atrás que é muito interessante quando você põe um produto na rua, você tenha dados de como esse produto, o carro está sendo dirigido e construído. Não sei se você viu, teve uma febre aí de fabricantes que dão 5 anos de garantia para o carro. Aí você olha e fala assim sempre, nossa, mas esse cara é legal, ele confia no comprador. Produto, não, né? ele está com um chip lá dentro recebendo dados. Então você chegar lá, né, você é uma pessoa que não faz a manutenção, não troca óleo, não faz nada, e fundiu o motor do seu carro, chega lá na concessionária, o cara fala, olha, eu estou vendo aqui que o senhor não fez a manutenção. O cara fala, como o senhor está vendo? Estou vendo aqui, nós temos 5 anos de dados. Então, os fabricantes, eles já entenderam que eles precisam ter esses dados. Nós estamos numa segunda onda agora com o pessoal da indústria automobilística, que é o seguinte, eles entenderam que isso é interessante ter e tem que ter, mas isso tem um custo, né? Imagina, mandar dados, mas você pague muito pouco, porque você compre muito volume, tem um custo, né? Tem um custo da comunicação, do chip, onde chega esse dado, a armazenagem, o processamento. Então hoje as próprias montadoras estão buscando empresas no mercado, né? E eu sou o CEO da Agrosdata e nós fazemos parte de um ambiente de inovação de um grande banco aqui em São Paulo. E as grandes marcas nos procuram lá para projetos. Uma grande marca que inclusive tem para o agronegócio, um foco no agronegócio, com caminhonetes, ela nos procurou e disse o seguinte, Erlon, nós temos uma massa muito grande de dados já coletados há muito tempo e a gente quer entender se você tem algum serviço para criar em cima dessa massa de dados para colocar à disposição do nosso cliente. Mas na prática o que eu entendi, e obviamente cobrar do cliente, é que ele quer que a gente monetize aquele dado, ou seja, transforme aquele dado em um recurso e repasse uma parte para ele, no mínimo para ele cobrir os custos. Então olha que onda nós já estamos. Né? A gente está perguntando, onde é que está a internet das coisas? A indústria já usa há muito tempo e já não quer pagar a conta. Já está transformando, isso não é uma coisa ruim necessariamente, você criar novos serviços, enfim. Eu vou dar um exemplo que a Ford tem com a Amazon nos Estados Unidos, que está funcionando e é público. Hoje você compra nos Estados Unidos um produto na Amazon e pede para entregar no porta-mala do seu carro. Olha que coisa conveniente, que coisa interessante. O integrador da Amazon, a Ford compartilha a localização do seu carro com a Amazon. O entregador vai, ele chega na frente do seu carro e manda um código, pede um código de abertura de porta-mala. E a Ford abre o porta-mala do carro para ele colocar a encomenda, fechar e ir embora. Você vê, olha que coisa interessante. São dados, porta aberta, porta fechada, localização, que estão trafegando entre terceiros, não só a montadora, mas um site de e-commerce. E quem está vendendo para fazer o quê? Né? Para fazer com que você tenha conforto, né? Que você chegue lá no seu carro e fale, está aqui a minha encomenda. Que coisa interessante. Então, a indústria automobilística está bem desenvolvida, a indústria de máquinas agrícolas está no mesmo caminho, está um pouco atrás, eles estão entendendo o que fazer e tem essa coisa da internet do campo. Principalmente para a gente está falando de internet das coisas, eu sempre tenho uma fala que é um pouco polêmica, um pouco dura. Às vezes sempre vou aos eventos, tá o pessoal do agro reunido, eu digo assim, gente, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a internet das coisas, ou a agritech, ou a agricultura digital, não vai resolver o problema da internet no campo do WhatsApp, do streaming, essa coisa toda. A boa notícia é que o que a gente tem à disposição de redes hoje para a internet das coisas no campo, para a agricultura digital, para melhorar a performance, reduzir custo, isso já está disponível. Né? Então, eu gosto, nós da BINC
até falando um pouco da criação da BINC, nós criamos a BINC em 2016, justamente para resolver uma jabuticaba aqui do Brasil. A internet das coisas, mundialmente, ela usa uma frequência, né, específica, né, 908 a 928 MHz. No mundo todo, União Internacional de Telecomunicações. No Brasil, na Argentina e na Colômbia, as agências reguladoras venderam parte desse espectro para uma operadora. Então você imagina qual foi a confusão lá fora, na Suíça, nos órgãos que criaram as redes de internet das coisas, falar, o que está acontecendo no Brasil? E mais, não havia nem os regulamentos de certificação e homologação. Então o Brasil corria o risco, lembra aquela coisa do VHS Betamax? Né? O que vamos adotar, o que vamos, da gente criar uma jabuticaba, e nem sempre é bom, porque nunca é bom, porque os equipamentos, né, o que vem dentro do celular, sim, sim. geralmente ele segue a indústria mundial. É, padrão mundial. Né? Agora, então a gente, o primeiro grande trabalho que a BINC fez foi justamente achar um caminho, nós encontramos um caminho junto com os reguladores, junto com os laboratórios de certificação e homologação, para que o mundo entendesse qual era a internet das coisas do Brasil, qual era a frequência da internet das coisas. Então eu vou comprar um equipamento lá, tem um muito legal aqui também, o pessoal que está ouvindo a gente, que eu gosto muito particularmente, que é o de piscina. Poxa, você põe lá uma bolinha lá dentro da piscina, ele manda para você temperatura, pH, ozônio, enfim, todos aqueles parâmetros que você tem que tinha, lembra, né? Lembra não, né? Nossa, o pessoal que está ouvindo deve fazer isso. Vai lá, mora um negocinho, pinga umas gotinhas, isso acabou já. Então ele envia em tempo real todas as condições da piscina e já liga com o piscineiro, que é outro serviço difícil também de contratar, né? Então para você ver essa coisa da internet das coisas ajudando, né, o dia a dia das pessoas, essa coisa toda. Então, esse produto, ele é fabricado dentro de especificações. E aí o fabricante lá perguntava, qual é a especificação do Brasil? Aí dava cri. Então, esse foi um grande trabalho que a BINC fez de dizer para o mundo... E agora nós estamos nessa onda aí? Nós acabamos entrando num range de frequência australiano, que é o mesmo que é o que está liberado aqui. Então, se você, o telespectador, for comprar qualquer coisa de internet das coisas, controle de porta, lâmpada, piscina, carro, o que você queira colocar, e se a pessoa lá de fora perguntar lá vou olhar na internet, é o padrão australiano, né? Então, está pacificado. Não sei se foi a melhor solução possível, mas foi a solução possível, né? Então, hoje o mundo já entende qual é a especificação da internet das coisas do Brasil. Uma das coisas que tinham me falado, não sei se você pode me responder, é o seguinte, que as indústrias de máquinas e equipamentos, elas já estavam com esse negócio de você falar com a máquina via celular, né? Tá rápido demais, vai mais devagar, blá blá blá. Só que uma máquina de uma marca não falava com a outra, e esse era um problema que está sendo resolvido, não sei se foi na base do algoritmo. Mas nós vamos ao intervalo, eu volto já, converso com o diretor de Relações Institucionais da ABINC, Associação Brasileira da Internet das Coisas, e CEO da Agrosdata. A gente volta rapidamente. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com Erlon Oliveira. Ele é diretor de Relações Institucionais da ABINC, que é a Internet das Coisas, a Associação Brasileira de Internet das Coisas, e CEO da Agrosdata. Já estou achando que esses 30 minutos serão pouco para a gente conversar, mas a gente vê um jeito aí de fazer outros programas. Então, a gente fala desse negócio de linguagem. Você disse que cada um fala uma língua, é complicado isso mesmo? Isso não é uma coisa nova. Se a gente for olhar na internet das coisas industrial, por exemplo, das plantas, das máquinas, é um problema que existe há muitos anos. Cada fabricante desses equipamentos que instala, geralmente são alemães, suíços, japoneses, tem o seu protocolo próprio. Por exemplo, vou dar um exemplo prático de protocolo, para enrolar. Prático. O cara tem lá um sensor de vibração e temperatura de uma máquina na linha de montagem. Essa informação lá vem. E ela está dizendo o quê? Qual é a temperatura e qual é o volume de vibração. Para transportar essa informação, o fabricante, pela conveniência dele, usa um protocolo interno dele. Poxa, interessante. Mas isso não se comunica com nenhum outro sistema. O que pode acabar sendo, né, até uma vantagem competitiva, né, para o fabricante. Eu sempre me pergunto isso, né? Se a indústria cresceu com pouquíssimos protocolos, que é o protocolo Profinet, Profibus,
que tem alianças de empresas em volta desses protocolos, é muito difícil você contratar, ou era, né? Muito difícil você contratar uma empresa externa só para coletar dados e gerar informação. Tinha que ser contratado de uma pessoa que te vendeu aquela infraestrutura, Ok. né? Na agricultura não é diferente, a gente também tem isso, em máquinas que você estava citando. Tem uma iniciativa, que eu achei até que seria a Embrapa, instrumentação, eles estão por trás também, mas do pessoal da Abimac, se não me engano, que lida, né, com todos os com a indústria fabricantes de máquinas, porque isso realmente é muito importante. Eu sempre digo, né, indo um pouquinho no agro, essa coisa da coleta de dados de máquinas ser importante, eu sempre digo que são 3 níveis. Esse nível do fabricante, que a gente deu o exemplo do carro, ele quer saber como é que está a ventoinha, como é que foi para dar manutenção. Do dia a dia, ou seja, como é que colheu a soja, qual é a umidade que ela foi colhida, o mapa de colheitadeira, que vai lá para o sistema do fabricante, depois o cliente pode olhar. Eu atuo muito no sistema, no primeiro nível que a gente chama, que é aquela do operador. Ou seja, se ele está consumindo combustível correto, o que ele está fazendo. Então, todos esses dados não interessam só ao fabricante, né? Eles interessam muito ao cliente também e à operação do cliente do dia a dia. Mas para que isso aconteça, efetivamente a gente tem que ter uma conversa. Nos Estados Unidos tem uma outra iniciativa que chama AG Gateway, que também está no Brasil. Então isso realmente é a parte mais importante. Na internet das coisas, e aí só para fechar esse assunto bem taxativo, assim, a maior parte dos equipamentos que vão ser conectados à nossa casa, eles falam um protocolo público, que chama-se MQTT. Foi inventado pela IBM há muitos anos atrás, e estava meio sem uso, e ele caiu perfeitamente para a internet das coisas, porque ele tem uma série de controles, pacotes pequenos, que a gente consegue fazer com que seja muito mais efetivo. Eu sempre digo isso. Qual que é a vantagem, por exemplo, de você que é um agricultor, que tem uma estação meteorológica que faz 30 anos aí, não é coisa nova para você, né? É que as estações de antigamente falavam protocolos proprietários. Hoje, a maior parte das estações falam esse protocolo público, MQTT. Qual que é a vantagem disso? Que você pode escolher uma série de qualquer nuvem pública, e a gente está falando de pelo menos 20 empresas hoje, incluindo as grandes, IBM, Microsoft, Google, Azure, que já tem instâncias prontas para você enviar o dado para ele. Falar, você tem dado aí de alguma coisa? O que é? Estação meteorológica, caminhão, sobe aqui, protocolo público, e eu vou acrescentar alguma inteligência para você. Ou eu vou pegar uma empresa aqui, lá da Exalctech, do AgTech Hub, e ela tem uma solução, a gente pluga ela aqui e ela já começa a te entregar informação. Então essa fluidez do dado na internet das coisas é muito importante. Olha, nós vamos já ter que fazer outros programas, porque esse aqui vai ser insuficiente, mas eu só queria te lembrar um negócio, que eu não sei se você está envolvido nisso. Já se usa, não sei se posso chamar de internet das coisas, mas, por exemplo, a indústria de cana-de-açúcar, as fazendas e a usina, elas já estão tendo uma economia enorme em controle de caminhão, controle de caminho que eles fazem, de combustível, porque isso era um gargalo, era uma pedra no sapato da indústria. Isso é a internet das coisas, não é? Isso é a internet das coisas, eu até conheço alguns projetos desses. Eu também estou envolvido em alguns projetos muito parecidos para celulose. Celulose também, se pegar uma floresta de 300 mil hectares, o orçamento dela é de 1 bilhão, para se tocar uma floresta. 200 milhões é o orçamento de combustível. Você imagina a quantidade de redução de qualquer 1% a tem. menos é uma maravilha. E ainda na indústria da cana, eu vou te dar um outro exemplo muito interessante, né? Esses caminhões todos conectados e quando está chegando lá na moagem, nós desenvolvemos uma parceria com uma usina, aí a minha área na Agrosdata é muito o desenvolvimento da inteligência, do algoritmo, tá? Um algoritmo para manutenção preditiva das moendas, ou seja, a moenda, quando ela está parada, é R$1 milhão por hora de prejuízo. Então a gente começou a determinar um comportamento olhando o quê? A chuva, a pluviometria, os caminhões se movimentando e qual a moenda que tinha que ser feita a primeira manutenção, vamos dizer a 13. Quando que diminuía o fluxo de material na esteira? Quando chovia, porque o caminhão não conseguia chegar. Quanto que diminuía? 5%. 5% eu paro quanto? Você para uma. A gente dizia, vamos parar a 13. Isso é a internet das coisas, com inteligência artificial. Uma economia, eficiência, né? Eu acho que o Brasil, a indústria, e aí falando um pouco de agroindústria, eu acho que a indústria ela está bem instrumentada, tá? Ela não faz nada com os dados que ela está coletando. Muito poucas indústrias usam isso para gerar inteligência.
O IoT sem a inteligência não é nada, né? Então você precisa ter a inteligência para gerar informação. Transformar aquilo numa coisa Na temperada. agroindústria, o agro da agroindústria ainda é muito escuro. A visão da indústria lá, seja da laranja, da celulose, do que está acontecendo no campo ainda é muito pequena. Isso que a gente está fazendo nesse momento é trazendo essa massa de dados, né? Então a gente está falando de máquinas, de clima, de irrigação, de pulverização, trazendo para dentro de todo o sistema, e ele está fazendo parte agora de um ecossistema de informação que vai fazer com que a nossa indústria, acho que é o objetivo de todo mundo, e né, a mensagem final da internet das coisas, eu acho que é essa. A palavra é eficiência e de uso de recursos e insumos. Como a internet das coisas, a nossa vida, você deu o exemplo da geladeira, tem uma marca que acabou de lançar uma geladeira só para cerveja, não sei se você sabe disso. Não. E ela, perfeita para armazenar cervejas, e ela você pode fazer o pedido, ela faz automaticamente o pedido de mais cervejas para o seu fornecedor. Olha né? só. Então a gente estava até tendo uma discussão sobre isso, né? E aí uma coisa que eu queria... Não vem junto um queijinho, nada, é só cerveja. Isso ajuda muito você, né? No nosso dia a dia está sendo ajudado, mas eu acho que o objetivo, não sei se vou dizer principal, mas nesse momento é justamente trazer essa eficiência de recurso e insumo. E só para deixar aí um bode na sala e a gente tem que voltar a conversar mais com o teu pessoal. Nós temos um minuto só. A gente tem que lembrar o seguinte, internet das coisas é sobre dados. E a gente tem que lembrar que dados são o novo petróleo. Né? Então, as pessoas, a partir de agora, a partir do momento que eu sei quanto tem de cerveja na tua geladeira, sabe que o plano de saúde quer saber se você toma cerveja ou não? Então, todos esses dados que estão sendo coletados e utilizados, seja pessoais, seja de máquinas, a gente precisa ter um olhar melhor para isso agora. Não só do regulador, mas também do nosso, no dia a dia, né? Cada um tem que cuidar do seu lixo, cada um tem que cuidar do seu dado. O bode está na sala, está aqui no meio do estúdio. Bom, o nosso tempo acabou. A gente combina aí, se você tem outras oportunidades, a gente grava outros programas. Claro, claro. Eu acho que para começar a conversa foi bom, mas tem muita coisa que eu queria te perguntar, eu nem perguntei porque, por exemplo, eu estou de encrenca com esse meu celular aqui, mas depois fora do ar eu te conto. Obrigado, sucesso aí para a AgroosData e para o trabalho da internet das coisas. E ele é o cara que conhece o algoritmo, você sabe que hoje na Bolsa se opera por algoritmo também. E todo mundo quer saber quem é o algoritmo, ele conhece, tá? É o Elon Oliveira, diretor de Relações Institucionais da ABINC. Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado, eu que agradeço. Gente, é isso. Até amanhã, amanhã tem mais. Tchau, tchau.